Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o pessoal do Gazeta Esportiva, repercutindo muito a chegada do Abel, que falou para a TV Alviverde ontem e já veio com o pé na porta falando sim que quer o elenco com mais raiva. Faltou raiva em 2025, ele quer esse elenco com a faca nos dentes, sangue nos olhos. Para fechar o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte do UOL Sport aí com o PVC, com o Latifi, falando muito sobre a janela de contratações e o foco é o camisa 5. Palmeiras, que até então não conseguiu fechar com um camisa 5 e experiente, não quer contratar qualquer um, fazer a contratação por contratar. Tem que trazer um camisa 5 e trazer qualquer um. O Palmeiras não quer isso, quer um cara experiente, só que até então não conseguiu fechar e tudo indica que o Palmeiras vai contar a princípio com uma joia da base. Queria jogar a Copinha nesse início de 2026, foi cortado lá da Copinha e já está integrado ao time profissional. Então a gente vai falar muito sobre isso, muito sobre essa janela de contratação do nosso Verdão. Então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, já acompanha esse vídeo até o final. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Paulo, você estava falando ali, né, sobre o treinador, ele pensar no todo, de é difícil e tal. Abel Ferreira voltou para o Brasil, ele estava lá em Portugal, voltou para cá, está de volta aos trabalhos no Verdão e com alguns dias de diferença ali, né, do elenco, mas voltou, deu um certo buchicho ali, teve gente que concordou com isso, outros que não tanto. Depois eu quero saber a sua opinião também, mas antes vamos ouvir o que o Abel Ferreira falou sobre as frustrações de 2025, que foram várias, e como isso pode ser um combustível para essa temporada que só está começando para o Verdão. Olha só. E não podemos negar que o ano passado tivemos todos, os nossos torcedores, todo o nosso staff, todos os nossos jogadores, a dor e a frustração de quem não consegue alcançar títulos. Fomos vice em três competições. Fica bem evidente que o Palmeiras é uma equipa competitiva, uma equipa que chega. E como eu prometi há 5 anos atrás nesta mesa, não prometi títulos, prometi que iríamos lutar para vencer títulos e é isso que nós vamos fazer este ano, como sempre fazemos, contando com a vossa ajuda, que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube. Tá aí, então, Abel Ferreira falando, uma frase que chama a atenção, né, que muito torcedor estava falando por aí, essa parte que ele fala, lidar com o ano passado e um pouco de raiva, ele até usa essas aspas, para ser um combustível, né, Paulo? A temporada 2025 para o torcedor e para eles ali foi muito frustrante. Vai ser um combustível para o Abel e para os seus comandados nesse ano para tentar vencer algum título esse ano, voltar a vencer algum título? Bom, eu creio que sim, até porque o Abel hoje, juntamente com o Flamengo, são as duas equipes aí que tem um elenco aí que dispensa comentários. Nós vimos que o ano passado, nós estávamos falando sobre esse desgaste mental, tudo isso. Em certo momento, o ano passado, o Abel sofreu isso, quando ele desistiu do campeonato. Quando ele falou, agora não dá mais, perdemos mesmo e tal. Então, são coisas que precisa voltar renovado, com o mesmo pique, com a mesma mentalidade vencedora, não só o treinador, como todo o elenco. E eu creio que esse Palmeiras tem tudo para isso, porque tem jogadores, tem um técnico experiente, por detrás tem um staff e também uma diretoria que entende o treinador, todos falam a mesma língua, então eu creio que o Palmeiras aí tem tudo para fazer uma grande temporada. O Abel, ele sabe lidar muito bem com as palavras, né? Jogar para a torcida, incendiar a torcida, ele sabe fazer isso muito bem, é um craque. É claro que a temporada passada foi muito ruim para o Palmeiras. O investimento que o Palmeiras fez era para ser campeão. Ser vice-campeão para o Palmeiras não é uma coisa boa, pelo investimento que fez. E eu acho muito difícil o Palmeiras passar mais um ano sem conquistar um título. O Abel vai trabalhar muito esse mental desses
esses jogadores, vai puxar muito nos treinos físicos, nos treinos táticos. Acho bem complicado e o Palmeiras tendo como passar exemplo 2025. Claro. E você estava falando isso, né? Que vai puxar muito jogador e tal. Olha só uma curiosidade interessante. Sabe a parede do Palmeiras, uma frase do Abel Ferreira, todos somos um? Sim. Trocou, gente. Não é mais essa frase que está lá na academia de futebol. Agora a palavra que está lá é essa, ó. Recomeçar. E alguns títulos ali que o Palmeiras conquistou recentemente. Então, assim, já começa por aí. A gente sabe, como você disse, que o Abel é muito forte nas palavras e na teoria, nessa coisa de estar junto com o grupo ali, de mexer mesmo com o mental dos seus atletas. Isso daí já é um grande sinal de um recomeço, de fato. Claro, o Palmeiras sabe que essa temporada de 2026 é de fato um recomeço, essa escolha dessa palavra não foi por acaso e a própria movimentação inicial de mercado do Palmeiras já mostra isso, indo atrás do Marlon Freitas, que a gente comentava aqui ontem no programa, que é um jogador experiente, um jogador já rodado, vivido, uma movimentação diferente, vencedor no Botafogo, capitão do Botafogo, Libertadores brasileiro, é uma movimentação diferente no mercado que você mostra para o torcedor que você está indo atrás de gente que sabe ganhar, de gente que está acostumada a vencer e não mais em apostas que lá na frente você vai vender. Então acho que o Palmeiras vem com uma mentalidade diferente, agressiva e vai ser um ano que o Palmeiras muito dificilmente vai passar sem um título. Mas você sabe que muitas vezes o treinador fica na mesmice e isso acaba atrapalhando. Isso atrapalhou o Palmeiras no ano passado. Nós vamos ganhar, a gente acelera quando tiver que acelerar. Isso não aconteceu. Então, precisa trazer coisas novas mesmo para esse ano aqui, que é esse tal de recomeçar. E precisa acelerar o mercado? Porque o Alex Miller estava nesses dias aí falando que precisava trazer mais gente. Você não precisa, não precisa, não. O Palmeiras tem um bom elenco, não é um bom time, não, tem um bom elenco. Tá certo, então. Latifi, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Lu, PVC, Mussetti. Pois é, tenho novidades sobre aquela informação que o PVC trouxe ontem da calma do Palmeiras na busca por um camisa 5. E vou falar para vocês aqui. Já posso... Opa, você com informação, você pede passagem aqui, porque ontem a gente falava, né, dessa busca por um camisa 5, o PVC deu a informação, não deve vir, vai testar outras possibilidades, o Marlon Freitas... Pode vir depois. Enfim. Pode vir depois, mas a torcida, ela tá um pouco ressabiada, né, porque no ano passado essa posição ela já não foi das mais fáceis. E agora só tem um, como é que vai fazer? Mas o Palmeiras segue tranquilo, pelo que se apurou. Pois é, Lu, ontem o PVC trouxe informação que o Palmeiras deu uma acalmada na busca por esse camisa 5. E aí eu fui tentar entender os motivos, né, que fizeram o Palmeiras tomar essa decisão. O principal deles o Palmeiras foi ao mercado, fez a busca por esse camisa 5. Lembrando que para essa temporada o Palmeiras pensa em um jogador vitorioso, que chegue para mudar o patamar do elenco. E o Palmeiras entende que não encontrou esse atleta disponível no mercado agora. E o Luiz Pacheco, garoto de 17 anos, que foi retirado dos inscritos da Copinha para ajudar nessa pré-temporada do Palmeiras, vai ser o jogador utilizado nesse momento. O que pensa a diretoria do Palmeiras? Eu fui ao mercado e não encontrei esse volante camisa 5. Eu vou trazer alguém só por contratar? Entre fazer isso e dar a chance para um jogador que é muito bem avaliado na base palmeirense, a direção entende que é a chance do Luiz Pacheco mostrar que pode ser esse jogador. Lembrando, ele é um atleta que tem 17 anos e ele furou a fila de outros jogadores que já estavam no sub-20 do Palmeiras. A gente vai lembrar do Larson e do Coutinho, que treinaram com os profissionais do Palmeiras no final do ano passado, mas o Luiz Pacheco passou à frente, furou a fila com o Abel e virou esse favorito aí na posição de camisa 5, que hoje tem ele e o Emiliano Martínez. O Marlon Freitas também pode jogar por ali, mas o forte dele é a posição de camisa 8. Isso não significa que o Palmeiras não vai trazer nenhum volante em 2026. Significa que o Palmeiras tem cautela e que quando encontrar oportunidade de mercado, como o PVC falou no programa de ontem, o Palmeiras vai exercer esse direito de contratar alguém. E aí me perguntam, mas o Palmeiras vai contratar, vai gastar muito? A gente disse ontem que é um mercado mais tranquilo do Palmeiras no sentido de poucas peças. E aí eu questionei, é possível ver jogadores do mesmo calibre de Vitor Roque e Paulinho chegando ao Palmeiras? E aí a resposta que eu obtive foi, se a gente contratou jogadores de 25 milhões no ano passado, isso também pode acontecer nesse ano. Então, se o Palmeiras for trazer
um volante que considere providencial e que vai levar o patamar do elenco, pode ser que venha um grande nome aí. Vou dar um exemplo aqui. Começou a se falar do Marcel Ruiz de novo, né? Eu não tenho confirmação de que o Palmeiras foi atrás do Marcel Ruiz. Acho que não está atrás do Marcel Ruiz nesse momento. Tem uma frase que se espalhou no final do ano passado pelos corredores próximos a Leila, que é a seguinte: aposta você não paga 70 milhões de reais. Então, assim, se o Marcel Ruiz, um exemplo aleatório, o Marlon Freitas vem por quê? Porque a ideia do Marlon Freitas é que ele é líder de time, capitão de time, jogador de jogo grande, que foi o que faltou para o Palmeiras no ano passado, ganhar o jogo grande, como a gente falou aqui, 24 e 25, o Palmeiras foi vice de tudo para o campeão, né? Ele foi sempre eliminado pelo campeão, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, e não ganhou o jogo do campeão, e por isso perdeu o título para o campeão, no Brasileirão. Você traz um líder, jogador de jogo grande, jogador que tem essa raiva que o Abel falou ontem. Tá, isso não é aposta. Isso é trazer um jogador que tem liderança. Se você vai trazer uma aposta, você não paga 70 milhões de reais. Senão não é aposta. 70 milhões de reais não é aposta. Caso, sem querer dizer que nunca mais vai dar certo, Facundo Torres. Facundo Torres custou 71 milhões de reais. Para ser uma aposta é diferente de promessa? O Endrick não é uma aposta, não era uma aposta do Real Madrid quando Mas contratou? era um jogador que... Não, tudo bem, mas o Real Madrid não é o Palmeiras. Sim. Estou dizendo assim, o que é uma aposta? Não estou comparando os dois Uma aposta do clubes. Luiz Pacheco. Tá. O que se diz assim, para você fazer Não uma é aposta... uma promessa, que eu quis dizer assim, o Endrick é uma promessa de craque. Você vai trazer um zagueiro, você vai trazer o Adrielson, que é campeão da Libertadores pelo Botafogo, jogando na final. Traz o Adrielson. Isso não é uma aposta. É um jogador que se consolidou, Sim. que pode dar até errado, mas você traz porque ele Já é conhecido, você já sabe o que ele pode te entregar. O que é uma aposta? Uma aposta é o Luiz Pacheco. Se é para ter uma aposta, tem um monte de aposta no time de base do Palmeiras. Tem o Eric Belé, tem o Riquelme, tem o Luiz Pacheco, tem o Benedetti. Se é para você trazer uma aposta, você traz a aposta da base. Você não traz a aposta de 70 milhões de reais. Sim. E a aposta, nesse caso, é o Luiz Pacheco. Mas até achar esse jogador, e pode chegar esse jogador badalado, aí, milionário, o campo tem que andar, né? E aí, Mussete, não é arriscado você confiar muito em um menino de 17 anos, por mais promissor que ele seja, por melhor aposta que ele se mostre, mas não é arriscado colocar tudo ou quase tudo na conta de um garoto? E sabendo já que alguns jogadores não estavam funcionando e que poderiam ser negociados, como foi o caso do Aníbal, tanto que o Fux, que é um zagueiro, atuou improvisado como volante no ano passado. O Palmeiras não poderia ter se antecipado nesse planejamento, pensando nesse setor em 2026 ou não? Lu, eu acho arriscado se esses garotos, o Pacheco, o Larson, eles forem opções para titularidade logo no início do Campeonato Paulista. Tipo, ó, são eles ou não são outros. Não tem ninguém fora eles para atuar. Que não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras pode colocar o EM, pode colocar o Evangelista, pode colocar o Marlon Freitas. O PVC sempre lembra aqui do Zé Rafael, que chega como 10, vira 8 e termina como um excelente camisa 5. Então o Palmeiras tem alternativas, não é o caso de só escalar esses jogadores. Eu acho que o Palmeiras tinha que investir para essa posição, tinha que ser prioridade. Eu entendo que o mercado está inflacionado e que não se quer investir tanto nessas tais apostas, mas eu acho que o Palmeiras tinha que fazer um esforço maior. Eu acho que tinha que chegar a essa altura do campeonato já com nomes traçados, com objetivos mais claros. Porque me parece que há 3 caminhos. Esse atual, que é o caminho de colocar jogadores mais jovens, um caminho intermediário, que não é trazer necessariamente apostas, mas jogadores que não têm essa badalação, como foi o Lucas Evangelista. Você não gasta tanto, ele é um jogador bem avaliado que te resolve a posição. O Marlon Freitas é aquele cara que, não estou nem falando de valores, mas pela trajetória recente, é um cara que você sabe que vai contar. Ou você pega esse dinheiro e coloca num Fabinho, num Casemiro, que são caras que não vão te dar dúvidas, como foi o Jorginho no Flamengo. Eu acho que são esses 3 caminhos. Se não existe essa opção intermediária de não gastar tanto e trazer alguma solução, você vai usando os jovens, vai entendendo o seu elenco, até que pinte uma oportunidade para trazer um jogador desse calibre, como foi o Vitor Roque, que você traz sabendo que em algum momento ele vai resolver seu problema. Eu vou fazer um teste com vocês agora, vocês 3.
Nada. Lá preparem-se. Quais são os nomes dos 3 porquinhos? Nossa. Nossa, a menor ideia. Nem eu lembro PVC. Como você não lembra? Não lembro. Não lembro. Quais são? Fala o primeiro aí. Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. Um tinha 19, um tinha 20, um tinha 21. Os caras foram lá contra o River Plate metendo 3-0. Era o time dos 3 porquinhos. Ganhou a Libertadores em 20. Não foi o time dos 3 porquinhos? Agora eu tô Os 3 lembrando. porquinhos de verdade eram Heitor, Prático e Cícero. Não ia lembrar, não. Me veio à cabeça foi o Guim, Zezinho e Luizinho. Não, isso é outra coisa. São os 3 patinhos, não os 3 porquinhos. Os sobrinhos do tio Patias. Eu tô dizendo só assim, olha só, é claro que ali o período da pandemia é diferente, sim, mas a reconstrução do Palmeiras, a construção do Palmeiras do Abel e do Anderson Barros, que é pós Alexandre Matos, é o time dos 3 porquinhos, que era Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. O Danilo foi campeão da Libertadores, deu o passe que clareou o lançamento para o Rony, do Rony para o Breno Lopes, o lance do gol do título contra o Santos. O Danilo tinha 19 anos. Assim, o Luiz Pacheco vai ser isso? Ninguém vai dizer que é. Só que o Aníbal Moreno custou muito mais caro e não foi. O Aníbal Moreno é o grande exemplo de hoje. O Facundo também é, mas o Facundo pode dar certo. O Aníbal não deu certo. Ele jogou muito bem no começo, foi embora, eram o Canibal, o Aníbal, não sei o que lá, Hannibal. E depois ele foi embora para o River Plate, criticadíssimo no ano passado. Então, este custo do jogador que você acredita muito e paga caro, este custo é apostar na base. Vitor Roque é outra família. Pode pagar 25 milhões de euros? Pode. Mas quem é? Tipo Vitor Roque. Vamos ver se vai chegar um jogador desse tamanho, né? Que a gente começa a falar disso, já cria uma certa expectativa na torcida. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro, Gazeta Esportiva, falando sobre o retorno do Abel. E, cara, ele já chegou falando a verdade, rasgando o verbo. E esse ano tem que ser diferente. Ele quer o elenco com mais vontade, com mais gana de ganhar. Ele falou de faltou raiva. Faltou sim. A gente precisa, esse ano de 2026, ver o time mais aguerrido, meu irmão. Vamos pra cima, vamos com raiva mesmo. Sangue nos olhos e a faca nos dentes, literalmente. Quer ver isso? A gente quer ver o time do Palmeiras desse jeito. E é claro que as contratações vão ajudar muito. A gente sabe que o Marlon Freitas que chegou é um desses caras, meu irmão. É pra vibrar, é o xerifão ali também no meio de campo. Então vai ajudar muito. É claro que a gente precisa ainda de um bom zagueiro pra estar ali ao lado do Gustavo Gomes. Isso aí, cara, é imprescindível. Só que tá nessa novela aí com o Nino, infelizmente. Mas a gente falou muito aí, na verdade, eles falaram, né, muito sobre camisa 5. Infelizmente, até então, o Palmeiras não conseguiu contratar. Em certo ponto, primeiro, quando eu ouvi sobre o garoto da base e tal, eu, cara, é muito bom a base ter oportunidade. O Abel viu esse moleque ter um futebol muito bom, ser um moleque diferenciado, trouxe ele já pro profissional. Isso é bom. Só que ao mesmo tempo, vai de encontro com o que ele falou lá no dia, na derrota na Libertadores, que precisa de jogadores cascudos, experientes. Só que, se você for prestar atenção, se você prestou atenção no que o Latif falou, o Palmeiras quer um camisa 5 experiente, sim. Mas até então não encontrou esse cara que estivesse acessível. E, ao mesmo tempo, não adianta contratar um Zé Ninguém, uma aposta, não, mas a gente trouxe. Não adianta. Então, botando na balança, realmente, se for para contratar qualquer um, traz o moleque da base, pô. É melhor. Porque gastar um dinheiro alto, igual gastou no Facundo da vida, não ter resultado. Então, realmente, nesse ponto eu concordo. Meu irmão, Fabinho ganha muito dinheiro lá, talvez no meio do ano, quem sabe. Enfim, as oportunidades
todos os que foram procurados, experientes aí pelo Palmeiras, até então não conseguiu fechar para trazer qualquer um. Concordo plenamente que é melhor deixar o menino da base. Claro que é muita responsabilidade pro moleque, mas tem o Marlon Freitas que pode atuar como 5, pode atuar como 8. Tem o Marlon como 5. Temos o Andréas ali para jogar como 8. Dá para entrar também o Evangelista como 8 e o Andréas mais à frente. Então, assim, dá para mesclar a experiência também. É claro que a gente quer um camisa 5 experiente. Mas, na atual conjuntura, para trazer qualquer um, é melhor realmente trazer o menino da base. Quero saber de você, cara. Qual é a sua opinião? Você concorda com a diretoria do Palmeiras que, se for para trazer qualquer um, é melhor não trazer e puxar o menino da base? Tem muito futuro? Ou você queria que o Palmeiras contratasse alguém, independente se fosse bom ou não? Eu acho que é uma pergunta assim, controversa, porque eu acho que, teoricamente, não tinha muito o que mudar a resposta. Para mim, é muito claro que é melhor trazer o cara da base do que trazer um qualquer um. Um Zé Ninguém. Mas eu quero saber a sua opinião. Compartilha com a gente aí, deixa nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade daqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação, com novidades do nosso Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Aqui procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.